Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo que você vai ver agora é uma pregação que eu levei lá na igreja. O tema do vídeo é amor e perdão. Eu espero que você goste, fique até o final e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Bom, boa noite a todos, né? Faz muito tempo que eu não falo assim, então até 5 minutos eu não estava nervoso, aí que já começa a tremer, frio também, e a gente fica um pouquinho nervoso aí, mas releve qualquer erro, qualquer aparência de nervosismo, né? Bom, primeiramente eu queria parabenizar aí a todas as mães aqui presentes no culto presencial, estão assistindo agora várias câmeras, né? Estão aí online, na internet, no YouTube. Aqueles que estão assistindo o culto depois, né, essas mães aí, que depois estão vendo aí no meu canal, porque eu vou tirar essa parte para postar lá. Então, quero parabenizar você, principalmente a minha mãe que está ali, né? Feliz Dia das Mães aí a todas vocês. Bom, continuando então a mensagem que o papai trouxe para vocês, ele fala aí sobre as atitudes para que, né, possa haver harmonia no lar. Ele falou aí sobre algumas atitudes, né, como retidão, como integridade, né, citando ali agora no final os pecados de Davi e mostrando o que pode ser feito para deixar de lado, deixar para trás mesmo, botando no passado e não trazendo nunca mais à memória esses pecados, né, que é o arrependimento. Bom, e para finalizar, eu quero falar para finalizar, né, o assunto, eu quero falar os dois últimos tópicos, que são amor e perdão. Eu vou começar pelo amor, que por si só já é um sentimento, né, uma prática que deve ser feita não somente no nosso meio familiar, já que é disso que nós estamos falando, mas principalmente com todos, porque o amor, ele é sim um dos sentimentos mais importantes que deve ser exercido por nós. E o amor, ele não trata-se de aceitar o que as outras pessoas fazem, né? Nesse caso aqui, como é o amor no meio familiar, não é aceitar aquilo que o seu pai que mora com você, aquilo que sua mãe faz, né? Mas muito pelo contrário, é ver que aquilo que você não aceita, que você não admite, que está indo em desacordo com a vontade de Deus, você vai lá e, né, faz ali uma mudança, né? Você começa com a ação do amor, o amor que faz a diferença, porque nós temos às vezes o conceito de amor como o amor platônico, né? O amor de filme, o amor de livro, mas o amor que eu falo para vocês é muito maior que isso. Então, nós vemos claramente na palavra do Senhor, né, um exemplo do amor que não é um amor magoado, não é um amor que é cheio de ressentimento, cheio de segundas intenções. Inclusive, eu quero ler agora lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 ao 7, que falam sobre esse amor paciente. Que diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, mas maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Bom, eu tenho quase certeza que na sua casa há divergência. Se eu estiver errado agora, alguém se manifesta aí. Em alguma casa que não tem divergência de opinião, que você sabe que o seu filho, sua filha, seu pai, seu responsável, né, tem a mesma opinião que você, mas no caso da divergência é uma opinião contrária. E como eu disse que eu tenho certeza, eu quero dizer que na minha casa há, né, porque para falar, como meu pai falou, primeiro acontece em nós, primeiro a palavra vem para cada um de nós. Então na minha casa também tem divergências, e eu acredito que na sua tem, como um simples gosto musical diferente. Eu vou dar um exemplo simples. Eu gosto
agora um gosto diferente, né? De time de futebol, né? Que eu até escrevi aqui, eu falei com o Thales ali fora e que eu ia falar, né? Aqui. O time de futebol é um dos maiores exemplos de divergência nesse meio não só familiar, mas no meio social. Eu torço para o Flamengo, né? Sou um grande torcedor. O Saulo aqui na frente não torce para o Flamengo. O tio Claudenir lá atrás também não. O Thales também não. Mas não é só por isso que eu vou deixar de amá-los. Não é só por causa dessas pequenas divergências, que para nós às vezes são grandes. Tem muitos torcedores aí que levam isso muito a sério, que eu vou deixar de amar. Só um pouquinho, mas a gente releva, né? Porque não tem como levar muito a sério. E um exemplo desse amor supremo, desse amor que não se acaba, esse amor incondicional, é o amor inigualável de Deus por nós. Porque pense comigo, se Deus não tivesse nos amado, hoje, agora 19/11, agora vai dar 19/12, dia 9 de maio de 2021, eu e você estaríamos aqui. Se Deus não nos tivesse amado há muito tempo atrás, com certeza que nós nem existiríamos, porque Ele nos amou muito antes de chegarmos aqui, e nós devemos amar porque Ele nos amou primeiro. Uma passagem que nos comprova isso é João 3,16. Todo mundo conhece, acredita que você que sabe, quiser recitar junto comigo, João 3,16, vamos lá, todos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, esse versículo, ele nos mostra exatamente o que eu acabei de falar para você. Um amor que nos faz amar. Um amor que nos fez estar aqui. E se não fosse por ele, você não estaria ouvindo a minha voz nesse momento. E como eu disse, nós só podemos amar porque antes Ele nos amou. Como também tem uma passagem na Bíblia, lá em 1 João 4,8, que diz assim, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, o que ele está falando aqui, né? O que Deus está falando aqui? Quem não ama, quem não exerce o amor, né? Esse amor um amor de mãe, né? Um amor de pai, não conhece a Deus, porque Deus é o próprio amor. E era isso que eu queria falar sobre o amor. Agora eu vou falar sobre o perdão, né? O último tópico aí das atitudes para viver em harmonia no lar, que eu quero fazer uma analogia, né? Um exemplo bem prático para mostrar para você as consequências boas e as consequências ruins do perdão. O exemplo é o seguinte: imagine agora uma árvore com mais de 30 anos. Geralmente as árvores mais velhas, né, elas são bem grandes mesmo. Então imagine aí essa árvore. E imagine que essa árvore ela foi empestada por cupins, né? Cupins começaram a chegar, e você sabe que o cupim, apesar de muito pequeno, ele faz uma grande destruição, né? Ele corrói tudo. Então imagine que essa árvore ali foi empestada de cupins, e depois de um tempo que esses cupins fizeram ali a destruição mesmo, a devastação dentro dela, uma grande ventania veio. E essa ventania simplesmente derrubou a árvore. A árvore caiu no chão. E os moradores que moravam ali por perto, né, da árvore, chegam e passam: poxa, mas como que essa árvore caiu? Há mais de 30 anos eu vejo essa árvore aqui. Eu moro aqui há muito tempo e ela já era grande assim. Como que ela caiu com uma simples ventania? Bom, como eu disse para você, os cupins eles estavam ali naquela árvore. O que eles fizeram? Eles, né, corroeram, eles destruíram tudo, o interior, destruíram todo o interior daquela árvore. O tronco da árvore só lhe restou a casca. Então, por causa dessa simples ventania, a árvore caiu. E como eu disse que esse era um exemplo prático, né, para a nossa vida, eu quero dizer para você que nesse exemplo a árvore somos nós. Essa árvore que eu disse para você, que foi empestada pelos cupins,
sou eu, é você. Então, os cupins nesse exemplo são os pecados. E no caso, a falta de perdão. E aqueles cupins começam a destruir você por dentro. Você é uma árvore bonita por fora, está ali há muito tempo, todo mundo te reconhece como uma coisa forte, que por causa de uma simples ventania não cairia, mas você caiu, porque por dentro de você houve a falta de perdão. Então, você pode até pensar que você não quer perdoar alguém, que você não quer perdoar aquela pessoa que te fez algum mal, porque simplesmente você acha que ela não é digna de receber perdão. Eu digo para você que eu já pensei assim, e hoje, por estar vivendo o melhor que Deus me propõe a viver, eu digo para você que esse pensamento está totalmente errado. Porque se você olha para alguém e fala, você não é digno do meu perdão, Deus olha para você e fala, você não é digno do meu perdão. Então, lá na Bíblia, lá na Palavra de Deus, numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versículos 21 ao 22, tem uma passagem que muitos de nós conhecemos. Você já está vendo? Você está vendo aí? Essa passagem, eu acredito que você conhece, e ela diz aí, quando Pedro ele pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar aquele que errou contra mim? E Jesus simplesmente responde para ele, 70 vezes 7. Você já ouvindo essa história deve ter contado quanto é 70 vezes 7, que dá 490. Mas essa é mais um exemplo, essa é mais uma analogia que Deus faz para nos mostrar que 70 vezes 7 são 490 vezes, mas para nos mostrar que nós devemos perdoar infinitamente, ou seja, quando for necessário perdoar. E depois de Jesus contar para Pedro quantas vezes seria necessário que ele perdoasse a quem errou contra ele, ele conta ali uma parábola para o Pedro, que eu quero ler com vocês. Eu não vou ler vários versículos, porque são 14, para não prolongar muito. Eu vou ler 3 versículos essenciais dessa parábola, começando lá no versículo 23, que diz assim: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. O outro que eu quero ler é o seguinte: então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. E o último é o 35, que diz assim: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Por que eu só citei esses 3 aqui? Porque eles são os mais importantes. No primeiro, lá no 23, Jesus, começando essa parábola, diz que o reino dos céus é como, ele fala aqui, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Falando que Deus é o rei e que ele deseja acertar as contas dos seus servos, que um dia chegará lá no juízo final. E lá no 29, por que eu li o 29? Ele fala, então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei, porque um dia talvez você seja esse conservo, que na parábola recebeu o perdão do seu patrão, do seu rei, e recebendo o perdão, ele não agiu com o perdão. Isso mesmo, essa parábola diz que aquele servo tinha uma dívida que era impossível pagar, nem se ele tivesse várias e várias vidas, ele não conseguiria pagar aquela dívida. Então ele implorou para o seu servo que ele tirasse essa dívida dele, para o seu patrão que ele tirasse essa dívida dele. O patrão tirou, mas depois um outro servo, desse servo do patrão, chegou para eles que estava devendo uma dívida e falou, me ajude também, eu preciso, eu não tenho como lhe pagar. E esse servo falou, não vou te ajudar, vai para a prisão até um dia você me pagar. O que era para o rei ter feito,
e não fez. Sendo assim, Jesus termina falando: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Assim também Deus vai fazer com você que não tem agido com o perdão. E como ele diz, né, perdoar de coração não é um simples perdão da boca para fora. Não é falar eu te perdoo, mas lá dentro continuar com aquela mágoa, continuar com aquele sentimento ruim. E para finalizar, eu quero dizer para você que perdoar não é fácil. Talvez quando eu comecei a falar que você deve ter pensado aí, perdão é uma coisa muito difícil de exercer, e é. Eu digo para você que perdoar não é nem um pouquinho fácil, não. Ainda mais quando algo que acontece com você é algo que realmente te deixa para baixo, te deixa ruim. Mas lembre-se de onde Deus tirou você. Lembre-se que talvez, se Ele não tivesse amado, se Ele não tivesse te perdoado, você não estaria aqui. A mágoa e os outros sentimentos ruins nem sempre desaparecem de uma hora para outra. Mas é por isso que nós temos tempo. É por isso que a cada dia que acordamos devemos agradecer a Deus, porque nós temos tempo para perdoar. Nós temos tempo para deixar de lado tudo aquilo que nos prende às coisas erradas. E tudo começa quando estamos dispostos a perdoar. E o perdão de Deus é a nossa grande motivação para perdoar. E sem perdão não há amor, sem amor não há retidão, sem retidão não há integridade, e sem integridade não há salvação. Era isso que eu queria falar para vocês hoje, concluindo aí essa parte das atitudes, para que haja harmonia no lar, falando sobre o amor e o perdão, que você saia daqui não como você entrou por aquela porta, não disposto a mudar, que você saia, muito pelo contrário disso, que você saia disposto a amar, que hoje mesmo você procure aquele irmão, aquela irmã que te fez algum mal, que chegou com você e te pediu perdão, e você nem sequer respondeu, você nem sequer se importou. Chegue com ele hoje e fale: eu te perdoo, porque Deus é a minha maior motivação para perdoar. Então é isso aí, boa noite, muito obrigado a todos que ficaram aí me ouvindo nesse momento, vocês que estão pela internet também.